E aí, pessoal, vamos chegando. Sejam bem-vindos. Deixa eu pedir a mesma coisa pra vocês de ontem. Já pega e compartilha essa live, tá? Manda no aviãozinho aí no direct. Oi, Fabiana. Hoje chegou no horário, né? Muito bom. Compartilha essa live aí, por favor, porque meu alcance tem sido bem limitado. E, cara, deixa eu falar pra vocês. Hoje vai ser... Eu acho que vai ser bom demais. Não sei, eu tô empolgado pra falar sobre o que eu quero falar hoje. Sobre o tema, sobre o assunto que eu separei aqui. Eu acho que vai ser bom. Então compartilha. Quanto mais pessoas verem, melhor. Daqui 30 segundos, por aí, a gente já começa. Sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Logo vou baixar o som. Só me avisa aí se estão me ouvindo bem. Oi, Everson, tudo bem? Boa tarde, Andréia. Tudo certo? Estão ouvindo bem? Maravilha. Show de bola. Obrigado, Diogo. Então, vamos lá. Vamos lembrar aqui o que eu falei até agora. Ontem eu falei, né? Nós estávamos na terceira semana de lives em que eu tenho falado para vocês o diferencial, pontos distintivos do cuidado pastoral, do cuidado de um para com o outro no meio cristão. E como isso difere, como isso beneficia o aconselhamento, o pastoreio das demais formas de abordagem, das demais formas de aconselhamento, sejam eles aconselhamento profissional ou não, tá? Vocês lembram disso, né? Então, rapidinho, na primeira semana nós falamos sobre responsabilidade. Eu falei sobre nós termos uma responsabilidade, isso é um requisito bíblico de todo cristão. Ao passo que os demais aconselhamentos, as demais formas de aconselhamento não têm esse dever, né? Não é um chamado, não é uma ordem, uma ordenança, um requisito bíblico para que todos façam. Então não tem nada que diga que todos devem ter um curso, uma formação acadêmica de psicologia, de psicoterapia, de psiquiatria, nada disso. Mas a Bíblia tem sim para o cristão, né, que deve haver esse cuidado mútuo. Na segunda semana nós falamos sobre uma arte, o aconselhamento, o cuidado pastoral. E quando eu falo cuidado pastoral, sim, eu estou falando de pastores, mas não somente. E eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso hoje. Não é somente, isso é para todo cristão, isso é para todo crente, esse cuidado pastoral. Então você pode ser o crente mais simplesinho na igreja, tá? Ah, mas eu sou só membro de banco, não interessa. Você pode estar desobedecendo. Agora, que não há uma ordem para você, não funciona assim. Você tem uma ordem bíblica que diz que você deve cuidar dos irmãos, você deve cuidar pastoralmente dos irmãos. E ontem eu falei sobre as oportunidades, lembram? Eu falei sobre oportunidades que nós temos em que outros aconselhamentos, outras formas de cuidado pessoal não têm. Que são elas, lembram? Nós temos a oportunidade de ir até a pessoa. Nós temos a oportunidade de iniciar fazendo as perguntas. Nós temos oportunidades em situações específicas, situações cruciais que outros tipos de aconselhamento não têm. Terceiro, nós temos oportunidades com fracos e fortes.
Nós temos oportunidades com crentes fracos, com crentes fortes, e nós não temos que cuidar somente dos fracos. A Bíblia ela tem uma ordem, e essa ordem ela é para todos, abrange todos, de forma indistinta. Em quarto lugar, eu falei sobre nós termos oportunidades com ricos e pobres. E isso é bom por quê? Porque com o pobre, com o desfavorecido, é uma forma graciosa de Deus presentear essas pessoas com cuidado, com pastoreio, ao passo que com aquele que tem dinheiro, o irmão, a irmã, que possui recursos, ele não é avaliado com base nesse recurso financeiro. Tampouco ele é capaz de comprar o que tu vai dizer, porque o que tu tem a falar depende das escrituras e não do recurso financeiro da pessoa. Em quinto lugar, eu falei sobre nós termos oportunidades de cuidar de pessoas que já confiam em nós, que já confiam em você, que já possuem um nível de confiança que permite que ela chegue em você e possa abrir o peito, né? Conversar, falar dos seus problemas, das suas dificuldades, por aí vai. A sexta oportunidade que eu mencionei são oportunidades com pessoas que você já conhece. Então você não precisa iniciar do zero, fazendo perguntas básicas para conhecer a pessoa. Você já conhece a pessoa, o contexto dela, a família dela, o histórico da pessoa. Você conhece como é, pelo menos de uma forma geral, a relação dessa pessoa com Deus, a adoração dela a Deus, a vida espiritual dessa pessoa, as fraquezas dela, as tendências pecaminosas da pessoa, enfim, as circunstâncias mais significativas dela. Lembram? E por último eu falei sobre termos oportunidade com pessoas que já possuem um potencial para transformação. Pessoas que já sabem que o problema principal não é o boleto vencido, não é a circunstância que se apresenta, mas sim o pecado e como ela vai reagir diante das circunstâncias que se apresentam. Basicamente, foram essas oportunidades que eu mencionei e que acredito que dão uma boa vantagem para o cristão aconselhar, cuidar dos irmãos, diferente de outras formas de abordagem que não terão essas mesmas oportunidades. Vocês entenderam isso? Tudo certo até aqui? Alguém ficou com dúvida ontem? Comenta aqui, vamos conversando. No decorrer eu posso ir tentando responder. Se não der, no final eu respondo, tá? Mas manda pergunta aqui, vamos interagindo. E hoje eu quero falar sobre o chamado que tu tem, eu tenho. Fabiano, tudo ok? Certo? Tá bom então, vou continuar. Eu vou ir tocando. Se vocês não entenderem alguma coisa, manda aqui e vamos explicando, certo? Diogo, entendeu? Certo. Hoje eu quero falar sobre o chamado que tu tem, que eu tenho, que todo cristão tem para ser um instrumento poderoso de Deus. E aqui eu quero já de início que tu entenda que sim, tu tem um chamado diante do Senhor, um chamado do próprio Deus para tu ser um instrumento nas mãos dele, para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor para as demais pessoas. E isso não é em benefício somente delas, e eu vou explicar melhor isso no decorrer, mas eu quero que tu entenda que tu tem um chamado, certo? Charleson, cheguei agora, estou atento, maravilha, maravilha. Fica por aqui porque vai ser muito bom, cara. Vai ser muito bom. Então, esse chamado, ele ocorre a todo cristão, certo? Mas nós temos um pressuposto aqui, que é quem? É o próprio Deus. Não é algo, é alguém, é o próprio Deus. Deus, eu falei ontem, ele é quem dá o primeiro passo, né? Deus dá o primeiro passo. Boa tarde, Dani. Seja bem-vinda. Deus dá o primeiro passo. Deus é quem vem em busca do homem, é quem inicia o processo de salvação, né? Deus é quem vem atrás, ele quem manda seu filho, enfim. Por que ele faz isso? Porque as escrituras vão mostrar para nós que Deus é amor. A primeira carta de João fala isso, né? Deus é amor. Não é que ele tem amor, não é que ele possui amor, não. Deus é amor. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que está relacionado ao amor
tem que estar debaixo do caráter de Deus, tem que estar de acordo com o caráter do Senhor. Nada que esteja desassociado de Deus poderá ser definido como amor ou amoroso. Vocês estão entendendo? Para algo ser dito, isso aqui é amor, isso não é. Isso aqui é algo amoroso, ou isso não é. Isso, o padrão para isso é Deus, somente Ele. Porque Deus é amor, então é Ele, o caráter dele, que define de fato o que é e o que não é amor ou amoroso. E aqui é que está o pressuposto, aqui é que está o ponto de partida. É disso aqui que se inicia tudo na vida cristã, inclusive o cuidado pastoral, o cuidado de uns para os outros. E essa é a base. Imagina assim, ó, é o alicerce. Se não tiver isso aqui, todo o restante da construção, todo o restante do edifício tende a ruir, porque não terá uma base sólida, não terá um fundamento capaz de suportar o peso que virá em cima. Ok? Então, João 3,16, um versículo mais conhecido da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Veja que o amor aqui de Deus, ele não é só algo abstrato. Ele não é somente algo que é uma ideia, um conceito. Deus, o amor de Deus, ele é marcado por uma atitude. E essa atitude envolve uma entrega, uma doação. E mais do que isso, o amor, ele não é só uma ideia, ele não é só um conceito, ele é uma atitude. E é uma atitude que envolve uma entrega, uma doação. E não só é uma atitude que envolve uma entrega, doação, como envolve entregar o que há de melhor. Deus entregou Deus. Deus deu o seu Filho. Deus, o Pai, enviou o seu Filho para que houvesse restauração desse relacionamento do homem com Deus. Certo? Efésios 5:25, maridos, que cada um de vocês amem a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha o amor de novo. Jesus ama um povo, ele ama a igreja. E ao fazer isso não fica no campo das ideias, não é algo abstrato, não é um conceito. É uma atitude que envolve uma entrega, que envolve o melhor. Jesus ama a igreja e ele se entrega por ela. Ele dá o que ele tem de melhor, que é ele mesmo. Ou seja, o amor, ele envolve uma entrega, ele envolve entregar o que há de melhor, e não só isso, mas há o que há de melhor para benefício do alvo do amor. Ou seja, quando Jesus faz isso, ele faz para quê? Para salvar a igreja, né? Salvar esse povo. E depois, no Efésios 5:26, nós vamos ver que essa salvação, o processo, ele não se dá somente quando ocorre a salvação, mas ele continua na santificação. Ok até aqui? Se eu estiver indo rápido demais, vocês me interrompam, tá? Interrompam e daí perguntem. Esse processo, ele inicia na salvação e ele continua na santificação. O que isso quer dizer para nós? O que isso tem a ver conosco? Quer dizer que o amor, ele é a base, tanto que os 2 maiores mandamentos... caí e voltei. Tá tudo bem, Fabiano? Tu te machucou? Ou caiu a internet? Enfim, eu vou ficar orando em espírito aqui, tá? Pelo teu bem-estar aí. Espero que esteja tudo bem. Esse amor, esse cuidado nas escrituras, ele se dá em 2 maiores mandamentos, né? Os 2 maiores mandamentos são quais? Amar a Deus com tudo que nós somos e temos e amar o próximo como a nós mesmos, ok? Vocês lembram desses 2 mandamentos? Os 2 maiores mandamentos? E Jesus vai dizer que nisso se resume toda a lei e os profetas. Ou seja, toda a lei, tudo que o Antigo Testamento, tudo que a palavra de Deus
pode ser dito, Jesus resumiu em 2 mandamentos que se resumem a amar a Deus, um amor vertical, e amar o próximo na medida em que nós amamos a nós mesmos. Isso é a base do amor, que eu venho falando desde o início. Ou seja, quando nós amamos a Deus, nós temos que amar com tudo que temos e somos. E Jesus falou que ele saberia se nós o amamos quando nós obedecemos. Primeira coisa que nós temos que ter em mente, então, é que o padrão de medida do nosso amor a Deus é o tanto que nós obedecemos a Ele. É o tanto que nós seguimos a orientação, o mandamento bíblico, certo? O Everson está perguntando, poderia explicar o a nós mesmos? Amar a nós mesmos, o texto de Efésios ali já fala, né? Que não há quem não ame a si mesmo, não há quem não ame o seu próprio corpo. Ou seja, nós já temos um amor próprio, tá? O que é a medida do amor, então, neste caso, em amar ao próximo? É você querer para o próximo tudo que você quer para si. Se tu quer ser respeitado, tu vai respeitar. Se tu quer ser amado, tu vai amar. Se tu quer que sejam cordiais contigo, tu será cordial. A questão não é o que é o amor a si, mas é tu desejar para o outro tudo que tu quer que seja feito a ti. É uma medida, é uma balança, tá? Então, quando nós amamos a Deus, o termômetro para isso é a obediência bíblica. É nós obedecermos a Deus, às Escrituras. E como se dá esse amor ao próximo? Como que isso acontece? Porque, apesar de o nosso amor não ter um termômetro específico, né? Eu não tenho tantos graus de amor. Eu amo a minha esposa em 10 graus. Eu amo o próximo em 6 graus. Não existe um termômetro para isso, né? Como que nós medimos esse amor ao próximo? É quando nós estamos atentos a ele, quando nós estamos atentos às necessidades da pessoa, tá? Vocês estão acompanhando até aqui? Comenta aqui pra mim se tu tá acompanhando, se tá ok, pra eu poder continuar. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui. Presta muita atenção, porque isso aqui é essencial para tu entender o que eu quero falar, tá? E para tu entender no que se resume esse chamado que eu tô falando, esse chamado que tu e eu temos para o cuidado com os irmãos. Presta muita atenção. Nós temos então uma medida de amor para com o próximo, que é o quê? É o cuidado que nós temos com ele. É o cuidado que nós depositamos, que nós entregamos, esse cuidado que nós envolvemos a pessoa. E aí isso vai se dar em 2 partes, ou pelo menos de 2 formas, que será uma só em termos de amor, mas se apresentam de 2 aspectos. Primeiro deles, nós vamos ver que é um cuidado físico. Tiago, capítulo 2, diz assim para nós, versos 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? O que Tiago está falando aqui? Não há como você amar uma pessoa se você vê que ela tem alguma carência física, ela necessita de algum cuidado físico, e você não se empenha por atender aquilo ali. Não tem como. Não tem como. Não há como conciliar. Você estará mentindo, você estará sendo hipócrita, eu estarei, se nós dissermos que amamos a outra pessoa, mas ao ver que ela tem uma necessidade, nós simplesmente ignoramos, desprezamos e dissermos, vai em paz, te alimenta e te aquece bem, te cuida, tá frio, sabe? Não é desse jeito que se demonstra o amor ao próximo. Vocês estão entendendo essa medida que eu tô falando, esse termômetro? Como que fica claro quando nós amamos o próximo? Quando nós estamos atentos à necessidade deles e quando nós nos envolvemos em cuidar, atender essa necessidade. Certo? Então, em primeiro lugar,
é a necessidade física. E em segundo lugar é a necessidade espiritual. E aí nós vamos ver no Novo Testamento diversas vezes falará para nós uns aos outros, né? Nós vamos ver no Novo Testamento várias passagens, inclusive eu vou citar algumas delas aqui daqui a pouquinho. Nós temos esse mandamento bíblico de cuidar uns dos outros. Nós temos que estar atentos uns aos outros. E Levítico 19 vai falar disso, né? Os versos 17 e 18, sobre confrontar o próximo, sobre repreender, enfim. O Charleston está comentando. C.S. Lewis diz que amar a nós da mesma forma que amamos o próximo, remete-se também a compreender que somos tanto eu quanto o próximo, somos pecadores, estamos carentes da reconciliação com Deus. Esse cuidado com o próximo, ele se dá, então, estando atentos às necessidades, certo? Estando atentos às necessidades. Às vezes a pessoa não tem necessidade física, ela não está passando fome, não está carecendo de nenhum, de roupa, de calçado, de alimento, está tudo bem fisicamente. Mas espiritualmente ela está fraca, ela está distante do Senhor, ela está sofrendo alguma opressão maligna, e nós precisamos estar atentos a tudo isso, tá? Na formação Sabedoria Corajosa, eu tenho uma aula em que eu falo bastante sobre esse estar atento a esses dois aspectos, tanto fisicamente quanto espiritualmente. A aula 33, eu falo sobre você estar atento é uma aula em que eu estou falando sobre depressão. E muito disso vai acontecer quando as pessoas estão passando por um quadro depressivo, e às vezes não só em depressão, em outros momentos da vida, envolve nós estarmos atentos a isso. Atentos à necessidade da pessoa, esse cuidado físico e espiritual, ok? Então, a base do amor ao próximo é isso, estar atentos à pessoa. E como que nós fazemos isso? Por isso que é muito importante, primeiro, comunhão, estar unidos, né? Estar juntos, congregar. Segunda coisa, é participar uns da vida dos outros. Na igreja, não. Hoje nós temos muito na cultura essa história de eu tenho a minha vida, ninguém se envolve na minha vida, ninguém se mete na minha vida. Na igreja não existe isso. Na igreja isso não existe. Nós estamos atentos à vida uns dos outros, tanto que na igreja isso, e aí vem o terceiro ponto, a terceira sugestão, nós temos prestação de contas. É você prestar contas, dizer como está a tua vida, tu tem feito os cultos semanais, tem feito os cultos em casa, tem participado de ministérios na igreja, enfim. Por quê? Porque isso vai dando uma noção aos demais, ou pelo menos a quem te lidera, ou se você está liderando outros, você estará atento a eles e saberá se a pessoa tem esfriado espiritualmente, ela tem estado um pouco mais distante, certo? Então a primeira coisa que nós temos que estar atentos é que amar o próximo é estar atentos a ele, estar atentos às suas necessidades. Esse é o segundo maior mandamento, né, que Jesus falou. Aí vem o cuidado pastoral de fato. Isso se dá num cuidado... Isso se chama cuidado pastoral porque não porque é só de pastor, o líder da igreja que vai fazer, não. Cuidado pastoral é porque é um pastoreio. Você está atento às necessidades da pessoa para suprir, para alimentar, para fortalecer, para encorajar, para admoestar, para confrontar. Tudo isso ocorre no convívio de irmãos com outros irmãos. Por isso, cuidado pastoral. Você é um pastor. Minha irmã, você é uma pastora. Tem muitos que acham que, às vezes, eu respondendo uma caixinha nos stories, eu não tenho espaço muito para responder muita coisa. Então, às vezes, me perguntam se existe pastora, e eu digo que não. Eu estou falando do ofício pastoral. Eu estou falando do ofício. Eu não estou dizendo do ministério, do dom pastoral. Tem muitas irmãs que têm o dom pastoral, o dom de cuidado. Elas conseguem, elas têm uma capacidade especial de cuidar, de amparar, de fazer as perguntas certas, sabe? E isso é o quê? Isso é um dom, é um ministério pastoral.
ela só não tem o ofício pastoral, ela não é uma pastora, ela não foi apresentada, ela não foi separada ao pastorado da igreja. É isso que eu sou, e eu acredito que muitos bons teólogos no meu time dizem que não, esse é um chamado para os homens na igreja. Esse ofício, que é o quê? É carregar o fardo, a responsabilidade da igreja. Isso é algo que é pesado demais para as nossas irmãs. Agora, o cuidado, o ministério, o dom pastoral, isso ocorre sim. E vou dizer mais, tem muitas irmãs que têm muito mais capacidade do que os homens. Eu conheço irmãs que têm uma capacidade muito melhor de pastoreio, um dom de fato, tem o dom de pastoreio. Esse ministério, sabe? No convívio de perguntar, de confortar, de consolar a pessoa que está aflita. Ela é muito mais aprimorada e aperfeiçoada nisso do que homens. Homens às vezes não têm jeito para falar, sabe? Chegam chutando balde quando deveria falar com cuidado, com carinho. Às vezes, quando deveria pegar pesado, um pouquinho mais pesado, aí chega falando manso. Não. Então, o que eu tô falando aqui, cuidado pastoral, é para todos, certo? Vocês entenderam? Exato, Everson. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Então, esse cuidado pastoral, ele se dá como um cumprimento, como uma obediência ao segundo maior mandamento. É esse cuidado pastoral. E isso, o pastor, o líder da igreja, ele vai ser somente um exemplo. Somente alguém que vai capacitar os demais. Aqui que entra a questão do líder, do pastor. Ele é o tipo, ele é o padrão dos fiéis. E isso a gente vê na Bíblia. Olha só. Filipenses 3,17, Paulo, quando está escrevendo a carta aos Filipenses, ele diz assim, ó, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Paulo está dizendo que ele é o exemplo. Ele está mandando, ó, me imitem. E que sejam de acordo com o exemplo que eu dei para vocês. Além disso, 2 Tessalonicenses 3,9, Paulo também vai dizer assim, não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Atos 20:35, quando Paulo está falando com os presbíteros de Éfeso, se eu não me engano nessa passagem, lá no Porto de Mileto, ele diz assim, em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Ou seja, Paulo está dizendo, eu mostrei a vocês, eu fui exemplo para vocês. Eu não só disse como fazer, mas eu fiz para vocês ver como é. 1 Timóteo, Paulo vai dizer, né, quando ele diz para Timóteo que ninguém desprezasse a pouca idade dele, a juventude dele, ele diz assim, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Tito 2,7 também vai falar isso, Paulo está falando a Tito, ele diz assim, seja um exemplo, seja você mesmo um exemplo de boas obras. E tem outras passagens, 1 Pedro 5,13 vai falar também, Pedro falando aos presbíteros, ele vai dizer no finalzinho do versículo, ele diz assim, sendo exemplos para o rebanho. Ou seja, o pastor, ele somente é quem dá o ritmo. Ele é quem vai à frente e diz, ó, me sigam, que é assim. Me sigam porque é desse jeito. O pastor, ele é quem capacita os irmãos, ele é quem dá o exemplo. Certo? Charleston está dizendo, ó, discipulado saudável. Exato, o pastor, ele faz isso. A função pastoral não é ser uma coisa que os demais crentes não serão. A função pastoral não é ser um tipo de crente diferente dos demais, não. A função pastoral, o pastor, o líder da igreja, ou os líderes, a função deles é ser o exemplo para que os demais imitem. E assim ele estará capacitando os crentes, municiando eles para fazerem a obra de Cristo. Essa é a função pastoral do líder, tá?
Mas a função pastoral de cuidado é de todos. É de todos. E isso nós vemos em ordens que foram dadas à igreja. E tem vários no Novo Testamento. Tem vários. Eu tomei nota de 3 aqui. Na verdade, eu tomei nota de 4. Mas, para fechar só o que eu estava falando do líder como pastor, na formação Sabedoria Corajosa, das aulas 19 até a 24, as aulas que eu gravei ali, elas são justamente com o intuito de mostrar como que você lidera cuidando. Você lidera a pessoa tendo um cuidado especial com ela. É uma liderança e um cuidado do crente, do cristão que está à sua frente. Ok? E isso é necessário para que nós tenhamos esse cuidado pastoral com quem nós lideramos ou com quem nós estamos convivendo. Agora, essa função para todo crente ela é vista no Novo Testamento inteiro. Por exemplo, Romanos 15 e 14, Paulo está escrevendo aos crentes de Roma, e ele diz assim: eu mesmo, irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Eu já falei que admoestar é sinônimo de aconselhar, de cuidar, pastorear, tá? Colossenses 1:28, Paulo diz assim: este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Esse cuidado, ele é para toda a igreja, e isso Paulo vai complementar em Colossenses 3:16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. Basicamente, instrução e aconselhamento ali é instruir, é ensinar, e o aconselhamento é aplicar o que foi ensinado. Basicamente, sim, de forma bem resumida, bem simplória, tá? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Ou seja, é um mandamento bíblico para todo crente. E aqui que eu quero que tu entenda que esse chamado ele é para ti, ele é para mim, ele é para todo aquele que se diz cristão, todo aquele que segue Jesus, todo aquele que ama Jesus. Não tem uma opção de não fazer isso. A única opção é desobedecendo. Hebreus 13, verso 7 diz assim: lembrem-se dos seus líderes. Presta atenção, que aqui o texto está se dirigindo diretamente ao membro, ao crente, à ovelha. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Ou seja, o cristão ele tem a função de observar a sua liderança e imitar. Por isso que eu falei que o pastor, o líder, ele é o padrão dos fiéis. Então, o crente ele tem a função de observar e imitar. E ele também tem a função de ensinar os que vêm logo após ele. Ou seja, a tua função, meu irmão, minha irmã, é ensinar aqueles que estão te seguindo, aqueles que estão convivendo contigo, aqueles que estão sendo discipulados por ti, ao passo que você imita aqueles que vieram antes de você. Você imita a fé que eles tiveram. Você acompanha os passos que eles deram. E isso fará com que haja crescimento. Crescimento. E aí surge uma pergunta: o que acontece se eu fizer isso? Eu vou acabar me envolvendo em problema. Eu não quero pegar problema pra mim. Eu não quero me envolver muito com os irmãos. E eu já ouvi isso. Não, eu não tô inventando. Já teve gente que me disse: pô, pastor, mas se eu fizer isso, eu vou acabar me envolvendo com o problema deles e eu não quero isso pra mim. E aí tem um texto, e eu quero encerrar com esse texto. É a última, tá? É o último texto que eu vou ler. Mas eu quero que tu preste muita atenção. Presta muita atenção nisso aqui. E aí é que eu quero que tu entenda, em último lugar, que esse esforço é recompensado. Aqui entra a questão de você se dedicar, se doar, que é aquele amor que eu falei lá no começo, imitando essa função pastoral, que é o padrão para os crentes, servindo aos irmãos, e isso trará recompensa para você, trará fortalecimento,
Presta atenção nisso aqui. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, versos 5 até o verso 17. Eu vou ler rapidamente, tá? Não vou tomar muito teu tempo mais, é rapidinho. Ó, a Fábio tá dizendo, ó, isso acontece muito, até dentro das famílias. Exato, acontece muito. Olha o que o texto diz sobre esse esforço, esse empenho, essa doação aos irmãos. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês. O que Paulo está dizendo? Que ele está se doando. Servo ali é escravo. Servo é alguém que só trabalha pelo outro, tá? E a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Versículo 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, a passo que Paulo está dizendo que nós somos servos dos irmãos, escravos dos irmãos, nós servimos para a iluminação do conhecimento. Nós servimos para que os irmãos eles sejam iluminados sobre a verdade de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o conhecimento da glória de Deus. Verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus. E amanhã eu vou falar sobre isso aqui, sobre esse poder que vem de Deus, tá? Não de nós. Verso 8. E aí que entra a questão do problema. Pô, pastor, mas daí eu vou pegar problema para mim. Mas daí eu vou pegar incomodação para mim. Daí eu vou me incomodar. Calma, olha o que o texto vai falar. Olha o que o texto diz. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Nós não somos abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Versículo 10. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus. Esse morrer de Jesus aqui no corpo, Paulo está dizendo assim, ó, é que nós sofremos individualmente, mas também a igreja. Por isso que Paulo vai dizer que a igreja completa os sofrimentos de Cristo. Nós completamos o sofrimento. Imagina isso, é como se Paulo estivesse dizendo assim, Jesus veio, ele sofreu, ele morreu, ele ressuscitou por nós, mas ainda resta um sofrimento para ele. E isso aqui a igreja está completando. Cara, isso é brutal demais. Isso é louco demais. Isso é poderoso demais. Fabiano, exato. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. É como se nós estivéssemos agora levando em nós, na igreja, o nosso corpo, o sofrimento que é de Cristo. Nós estamos completando o sofrimento de Cristo. E ele continua. Então, no corpo, o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Versículo 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Presta atenção. Boa tarde, Rayane. Boa tarde. Versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Aqui está a questão, se tu crê em Deus, se tu crê em Jesus, se tu crê na palavra de Deus, é impossível que tu não fale dessa palavra para os teus irmãos, que tu não fale desse texto para as outras pessoas. É impossível que você não compartilhe isso aqui com os demais. É impossível. É impossível. Como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos.
sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Paulo está dizendo, meus irmãos, eu faço isso por vocês, eu sou servo de vocês, eu me empenho por vocês e eu sofro por causa disso, o meu corpo padece por causa disso, mas eu creio, por isso eu falo, e por falar eu sei que aquele que ressuscitou Jesus me ressuscitará e eu estarei junto com vocês. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está dizendo para nós. É isso que ele está falando ao povo de Corinto. Por saber disso aqui, é que nós batalhamos, é que nós nos doamos, é que nós nos entregamos. Aquela entrega que eu falei lá do início, o amor pelo próximo, que é entrega, é dar o melhor ao próximo, o melhor que nós temos, o que há de melhor em mim, não há nada meu, o que há de melhor em mim é Deus, é a palavra de Deus, é por isso que eu me empenho para entregar o melhor que eu tenho pelo próximo, pelo outro, eu vivo pelo outro para poder entregar a ele isso aqui, esse texto aqui, é isso, verso 15, porque tudo isso é para o bem de vocês. Olha o que Paulo está dizendo, cara. Paulo está dizendo isso é para o bem de vocês. Não é por mim, é por vocês. É para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. E olha como ele vai encerrar. Olha como Paulo vai encerrar essa passagem aqui. Versículo 16. Aquele sofrimento todo que ele falou, desde o verso 8, somos atribulados, perplexos, derrubados, perseguidos. Ele vai dizer assim, ó, por isso o quê? Por isso que ele falou, por isso tudo ali que ele vem falando. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, isso é demais. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Se renova a cada dia. Por isso que eu faço o que faço. Por isso que eu aconselho. Por isso que eu pastoreio. Por isso que eu cuido. Por isso que eu ajudo os irmãos nos problemas deles. Porque ao contrário de eu me envolver com problema, eu pegar incomodação para mim, ao contrário de eu pegar e começar a me incomodar, eu vou ser renovado dia a dia. Eu serei renovado dia após dia. É isso que a palavra de Deus está me falando. É isso que a palavra de Deus garante para mim e para ti. Quando tu assume esse chamado, quando tu abraça esse chamado de Deus, que é para ti, quando tu assume isso aqui, quando tu pega essa responsabilidade, tu executa ela e tu desempenha ela, tu cresce, tu floresce, tu é fortalecido. E em Cristo você é renovado dia após dia no seu interior. É isso que Paulo está dizendo. O nosso ser interior se renova dia a dia. Dia a dia. Verso 17, olha como ele vai dizer. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Verso 18, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Essa recompensa que nós temos em Cristo, saber que o que nós passamos aqui, nos desgastando pela igreja, nos desgastando pelos irmãos, resultará em eterno peso de glória. Em eterno peso de glória. Isso, Everson, é sofrer pelos pequeninos, sofrer pelos irmãos, sofrer. Fabiana, obrigado pelo encorajamento, muito obrigado. É viver pelos irmãos. Nós vamos nos desgastar? Sim, a Bíblia ela é honesta, a Bíblia joga limpo, a Bíblia joga limpo comigo e contigo, ela não mente. Não vai ser tudo bem, você não vai sofrer, não é isso, tu tá enganado, não! A Bíblia joga limpo. A Bíblia joga limpo. Nós somos atribulados, ficamos perplexos, somos perseguidos, somos derrubados, somos desgastados exteriormente, mas em compensação, nosso ser interior se renova dia a dia. E isso produz para nós eterno peso de glória.
Isso produz para nós uma eternidade toda com recompensa pelo que fazemos aqui. É isso que eu quero que vocês entendam. O teu chamado não é um chamado somente para tu te incomodar aqui, pegar a incomodação para ti e ficar nisso, sabe? Não é isso. Envolve incomodar-se, envolve você às vezes se frustrar, envolve às vezes tu te irritar pra caramba, envolve. Ainda assim, por mais que tu te desgaste, o teu ser interior se renova dia a dia. O teu ser interior está sendo renovado. O Espírito Santo te renova. Amanhã você amanhece, você está fortalecido. Você está crente no Senhor. Você está mais próximo de Cristo. Você tem mais intimidade com Deus. Você tem mais comunhão com o Espírito Santo. E isso vai fortalecendo. Isso vai fortalecendo-te na fé. É isso. É isso que eu quero que vocês entendam. É por isso que eu falei sobre esse chamado para ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, para ser um instrumento de Deus de forma poderosa na vida dos irmãos, na vida dos crentes. É isso. É isso. Grave isso aqui. Grave isso aqui. Lembre-se disso. Ore por isso. Clame a Deus que te ajude a entender isso e a guardar isso para ti. Assuma esse teu chamado e viva pelo povo de Cristo. Não há coisa melhor nessa vida, nesse mundo, do que se empenhar pelos irmãos, participar do corpo de Cristo, estar em comunhão com o povo da fé. E às vezes isso vai incomodar, sim. Ainda assim, isso traz para nós recompensa impagável, que nada mais no mundo é capaz de suplantar. Nada no mundo supera. Lembre-se disso aqui. Amanhã eu vou falar para vocês sobre como nós fazemos isso de forma prática, como nós vamos desempenhar isso aqui, executar isso aqui. Amanhã eu vou falar sobre o segredo para nós chegarmos nesse patamar bíblico aqui. E eu quero que tu me acompanhe amanhã. Charleston, muito obrigado. Obrigado pelo encorajamento. Muito obrigado. Lembre-se, amanhã, meio-dia, eu tô de volta aqui. Nós vamos falar sobre como nós chegamos a isso, como nós vamos desempenhar. Ok, e agora, como que nós vamos fazer isso aqui? E eu quero falar sobre isso amanhã com vocês. Lembrando que será aqui no Instagram de novo, tá? Não é pelo YouTube, é aqui no Instagram. E eu espero vocês amanhã, meio-dia, pra gente continuar esse assunto de hoje. Certo? Espero vocês, pessoal. Tenham uma boa tarde aí. Ah, alguém tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, manda aí. Vamos, eu vou dar 30 segundos. 30 segundos se alguém tem alguma dúvida. Se não, nós encerramos a live e amanhã estamos de volta aqui. Compartilhem essa live, tá? Eu vou deixar salva aqui. Vou deixar salva. Compartilhem ela. Compartilhem, me marquem, porque meu Instagram tá uma bagunça. Eu não sei porquê. Eu não tô tendo alcance, não tô tendo entrega. Compartilhem isso aí, vocês estarão me ajudando, ok? Gente, um abraço. Até amanhã, meio-dia, estamos aqui de volta, certo? Fiquem com Jesus, tenham uma boa tarde.